No resumo diário da novela A Viagem, Bia começa a gritar pedindo que o sujeito que a atacou a deixe em paz. A garota acaba sendo salva por outro cara, mas perde a mochila para o ladrão. Desesperada, Bia pede ajuda ao sujeito, dizendo que está com fome e com frio, e pedindo a ele que não a deixe sozinha naquele lugar. O cara, então, mostra onde é sua casa e diz à garota que lá ela tem um canto para dormir se quiser. Meio desconfiada, Bia decide entrar na casa do moço, que manda ela se ajeitar em algum canto e avisa que a menina pode ficar ali o tempo que quiser. Bia, assustada, dá uma olhada pelo local e percebe que a rede onde vai dormir não é das mais limpas, mas não fala nada. No hospital, Alberto explica a Maroca que o exame de Diná será no dia seguinte bem cedo e a mulher precisa estar em jejum. O médico, então, diz à vovó que é melhor saírem do quarto e deixarem a mulher descansar. Andressa e a família voltam com as malas para casa e Raul avisa a esposa que está indo embora, pois não quer ficar no mesmo apartamento que a sogra. Guiomar resolve provocar o genro e diz que, se ela não estivesse ali, ele com certeza ficaria. O cara então responde que a mulher tem toda a razão e completa. Se a senhora não estivesse aqui, eu não só ficaria para jantar, como também dormiria aqui. Afinal de contas, esta é a minha casa, mas eu não posso fazer isso por razões que não venham ao caso. Furioso, ele soca a porta e continua gritando. Eu não posso fazer isso por culpa da senhora, que é uma mulher egoísta, desequilibrada, que se apossou da minha casa e da minha vida, se apossou da minha mulher. Eu tô nas suas mãos. O que a senhora quer mais? Fala. O que a senhora quer de mim? Desequilibrada, egoísta, inconsequente. A senhora é uma bruxa, entendeu? Mas a senhora vai pagar por isso. A senhora vai pagar por isso. Andressa consegue empurrar o marido para fora de casa, enquanto Guiomar se diverte com a quizumba que conseguiu armar. Mais uma vez. No hospital, Estela, que já está pronta com seu conjuntinho de moletom cor-de-rosa para passar a noite com a irmã, conta a Diná que pressentiu que alguma coisa estava acontecendo com ela, pois sentiu um forte aperto no coração. Ela diz ainda que, por isso, foi direto ao aeroporto e só quando chegou lá, ficou sabendo que Diná tinha passado mal durante o voo para o Caribe, e o piloto teve que retornar à aeronave para que a mulher pudesse ser atendida na emergência de um hospital, para onde, de fato, ela foi encaminhada. Diná, então, comenta que aquele é um bom sinal, pois mostra que a telepatia das duas continua funcionando. Papo vai, papo vem, e as irmãs começam a recordar como era aquela coisa de transmissão de pensamento quando eram crianças. Estela aproveita para contar que agora, a transmissão de pensamentos está mais do que comprovada. As duas continuam trocando figurinhas até que Estela desliga a luz, dizendo que está na hora da irmã descansar. Mas Diná não quer saber de dormir e comenta: eu estive pensando, se eu tivesse morrido, você acha que nessas alturas eu já teria me encontrado com o Otávio? Estela encerra o assunto, lembrando que Otávio está morto de nada, e ela, ao contrário, está viva, e por isso precisa querer viver. Do outro lado da cidade, Ismael diz a Regina que os dois precisam sair de circulação, e por isso vão para a casa de Itatiaia, pois ninguém vai suspeitar que ele está escondido em sua própria casa e explica: a gente fica no porão, onde tem a fortaleza, onde tem o cassino. Assim parece que o chalé tá vazio. Ninguém vai suspeitar disso. Só que Regina não se convence e quer saber o que está acontecendo. Mas Ismael avisa: Regina, não é a hora de fazer pergunta. Vem, vai lá, acaba de preparar as coisas que a gente tem que ir embora e sair rapidinho, né? Vamos ter que chegar lá numa hora que ninguém nos deixa. Vai, 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 vai. Regina insiste e diz que quer saber o que está acontecendo ou não vai arrumar nada. Ismael então responde: por favor, Regina, tem um amigo meu esperando no carro. Eu tenho que deixar o carro aqui na garagem para ninguém suspeitar. Para todos os efeitos, a gente tá na Europa. Corre, voa, vai. Outro dia nasce na capital carioca. E Padilha, que está voltando da feira com Sininha, resolve cumprimentar Carmen, que estava passando pela rua, mas acaba tomando a maior bronca da patroa, que diz: olha aqui, estrupício, quem trabalha comigo tem que ser obediente. Eu proibi todo mundo da pensão de cumprimentar certas pessoas, entendeu? Principalmente gente sem coração, tá? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Carmen estranha a atitude da mulher, mas também acaba sendo hostilizada pelas crianças da rua, que a avisam que, se o amigo deles for embora, a culpa é toda dela. E, no hospital, Diná é levada para fazer o tal exame. Estela fica preocupada, mas resolve esperar pela irmã, na recepção do andar. Raul chega correndo e quer saber da irmã se o exame de Diná é muito demorado, mas Estela resolve culpar o irmão por ter obrigado Diná a embarcar naquele avião. Estressada, Estela liga para a casa do ex, e como ninguém atende, acha que Ismael viajou para fora do país, levando a filha. Raul tenta consolar a irmã, e coisa e tal,
enquanto Bia acorda mais perdida do que nunca, na rede suja da casa do sujeito que a salvou na noite anterior. Cheia de fome, a garota procura alguma coisa para comer, mas fica cheia de nojo ao ver a sujeira e a bagunça do local. Bárbara chega com Mauro à videolocadora e encontra Carmen chorando. A moça já acha que é culpa de Mauro, mas o rapaz se defende, dizendo que não tem nada a ver com aquilo. Carmen então explica que o povo da vila não está falando mais com ela, e até a tem tratado mal e coisa e tal, e Bárbara explica que isso está acontecendo porque todo mundo está com pena do mascarado. Carmen se revolta e diz: "Ah, eles estão com pena do mascarado? Engraçado, né? De mim, ninguém tem pena." Oneida resolve se meter na conversa e comenta que não tem visto mais o mascarado por ali, perguntando se alguém sabe o motivo, e comenta: "Pelo que eu pude entender, você é a noiva dele antes do desastre, não? E Carmen?" E a moça, tentando conter o choro, explica: "É Dona Oneida, mas foi só agora que eu descobri que o mascarado era o Adonai." Para piorar ainda mais a situação, a mulher resolve comentar: "Nossa, esse cara deve ter sofrido, né? Perdeu os pais, ficou todo queimado e sozinho no mundo. Ele parecia um cara tão alegre. Olha, Carmen, eu gosto muito de você, mas não dá para entender a sua atitude." Bárbara resolve sair em defesa da amiga e diz: "Gente, pera aí, a Carmen não tem culpa do que aconteceu." Mas o bombardeio continua. Enquanto Oneida lembra que o mascarado é uma pessoa especial e beleza física não é tão importante assim, Mauro complementa, lembrando que ninguém está livre de sofrer um acidente, e ainda diz: "E de acordo com o meu primo, que você tanto admira, a gente colhe o que plantou." Furiosa, Carmen sai pisando grosso e dizendo que quer ficar em paz. Nesse meio tempo, Maroca descobre que Diná já fez o exame e tudo correu bem. A mulher ainda confirma com Estela, que está no telefone, que as duas voltam para casa no dia seguinte e pede à filha para avisar a Diná que as orquídeas que ela tanto gosta chegaram e estão lindas. Alberto conta que estava com Octávio quando ele mandou Okida fazer a encomenda e pediu que as flores fossem encaminhadas à sua amada diariamente, de acordo com a cor do anjo do dia. Raul aparece para ver a irmã e ela pergunta se ele poderia buscar uma orquídea na sua casa. O rapaz prontamente se dispõe a cumprir o favor e Estela aproveita para criticar o rapaz, dizendo que ele está se sentindo culpado. Alberto então decide explicar à noiva: "Que é isso, Estela? Você está sendo injusta com seu irmão. Se ele soubesse, se pudesse prever que ela ia ter uma crise, ele não ia pedir para ela viajar. Agora, assim a crise dela foi no avião, poderia ter sido em casa, na rua, em qualquer lugar é." Estela não se convence e continua culpando Raul, pois a irmã teve uma crise de pânico no avião só porque atendeu a um pedido dele e blá blá blá. Alberto mais uma vez diz que a namorada está sendo injusta com Raul e afirma: "Estela, ninguém vai antes da hora. Oh, amor, essa amizade de vocês duas é muito bonita, mas esse apego exagerado não é bom." Só que Diná começa a sonhar e a falar sozinha, deixando os dois preocupados, principalmente quando ela pede a Otávio que vá buscá-la. No além, Otávio, por sua vez, caminha pelo lugar, observando as crianças brincarem e acaba encontrando um quartzo enorme. No hospital, Estela comenta com o namorado que não entende como a irmã fica pedindo para o advogado vir buscá-la se ela não acredita em vida após a morte. Alberto, então, explica que a mulher apenas está sonhando com seu amigo, e uma coisa não tem nada a ver com outra. Estela acaba confessando ao médico que não consegue tirar da cabeça a promessa que as duas fizeram na fazenda de Guiomar, quando prometeram uma à outra que a primeira que morresse voltaria para contar a outra como e do outro lado. Alberto, por sua vez, diz: "Pois é, só que o que começou como uma brincadeira entre vocês duas, e que você agora acredita que seja possível." Diná acaba se acordando, e Estela conta à irmã que ela estava sonhando com Otávio. Raul aparece com a orquídea, e Diná pede que a irmã a coloque ao lado de sua cama. No além, Otávio conta a Daniel que viu Diná em um hospital chamando por ele e avisa ao irmão de Luz que vai dar uma caminhada, para ver se a natureza lhe dá o equilíbrio que precisa para não pensar mais em sua amada. Enquanto isso, Bia decide dar uma geral na casa de seu protetor e, toda desajeitada, tenta varrer a casa. A menina decide colocar tudo no lugar e ainda arrumar a cozinha, mas acaba encontrando um Walkman e os fones, mas descobre que o aparelho está sem pilhas. A Genor aparece no salão de Fátima, procurando pela filha, e a dona do salão diz que a moça saiu para fazer umas compras para a estética. A mulher, então, convida o vizinho para tomar um cafezinho e aproveita para perguntar como estão as coisas entre ele e Sininha. Muito sem jeito, a Genor responde: "Fátima, aquilo foi uma ilusão da minha parte. O que me atraiu nela foi a poesia, foram os versos." A dona do salão começa a rir e diz: "Pelo amor de Deus, você vai me dizer que a Sininha virou poeta agora?" E o cara, ainda mais sem graça, responde: "Pois é, eu também não saquei que quando eu estava mandando os versos para você, que ela,
Fátima toma um susto quando descobre que seu admirador secreto era o vizinho e comenta: "Era você? Você mandava as flores?" E Agenor, sem saída, confessa: "Ora, sim, sim, mas sem atrevimento, viu? Tudo sem querer ofender, tudo no maior respeito, viu, Fátima?" A mulher, então, diz que está tudo bem, pois, afinal de contas, o sujeito não tirou nenhum pedaço dela, e coisa e tal. Agenor decide continuar a sua explicação e diz: "Sabe o que é? Eu confundi as bolas. No fundo, até que não estava vendo a Sininha. O que me atrai como já disse, foram as poesias, foram os versos, né?" Fátima, então, diz que nunca desconfiou que o sujeito gostasse de poemas e parte pra cima do cara, alisando o peito dele. A mulher, entusiasmada, continua falando sem parar, enquanto tira uma casquinha do taxista e diz: "Eu não podia imaginar que você fosse um homem tão sensível." Encabulado, Agenor gagueja, mas consegue dizer: "Sim, nem eu, sabe? Mas já que a Lisa não está, eu vou embora." Fátima se pendura no pescoço do sujeito e insiste para que ele fique mais um pouco. Só que o taxista tenta inventar uma desculpa para dar o fora dali e acaba se enrolando ainda mais quando diz: "Sabe o que é? E que eu tenho que ler umas poesias. Não, quer dizer, eu estou com freguês lá fora, de modo que..." E vaza rapidinho sem olhar para trás. A dona do salão começa a rir e resmunga consigo mesma que todo aquele tempo o seu crush anônimo era nada mais, nada menos que o vizinho. Na clínica, Sérgio diz a Josefa que Theo passou uma noite tranquila, mas não chegou a falar com o rapaz sobre o pai. O médico ainda diz que Theo chama por Lisa o tempo todo e a mocinha pergunta se pode dar uma palavrinha com o namorado. O doutor pede que a cabeleireira o acompanhe, avisando que somente ela poderá entrar para falar com o rapaz, deixando Hélio e Josefa chateados. E na tal praia deserta, o salvador de Bia chega em casa. O rapaz percebe que a garota mexeu em tudo por ali e fica bravo, querendo saber da garota quem deu ordem para ela mexer nas suas coisas. Bia tenta explicar que só estava tentando dar um jeito no lugar e coisa e tal, avisando que deixou a casa do cara limpa e não entende por que ele resolveu aparecer com 7 pedras nas mãos, falando com ela daquele jeito. O sujeito então diz: "Eu gosto da minha casa do jeito que ela é. Só faltava agora aparecer uma menininha metida e deixar tudo fora de ordem." Bia decide enfrentar o cara, mas o cara continua falando e diz: "Onde é que você acha que vou encontrar as minhas coisas agora?" A garota decide não discutir e, pegando o homem pela mão, manda ele voltar para onde ele estava e ficar lá um tempo, pois, enquanto isso, ela vai colocar tudo de volta no lugar e deixar a casa como ele gosta. Mas o cara não tá afim de trololó e diz: "Olha aqui, eu acolhi você na minha casa, mas eu exijo que você respeite o meu espaço. O que pra você é sujeira, desordem, pra mim não é. E não levanta mais a voz, entendeu? Se quiser ficar, fica, mas de boca fechada e o mais longe possível de mim." Na pensão, Sininha insiste para Tibério almoçar direito, mas ele diz que está sem fome, pois tem muita coisa acontecendo e lembra. Primeiro, o mascarado quer ir embora. Depois, a Bia desaparece. A dona da pensão muda de assunto e pergunta se eles não tinham combinado de ir à casa de Carmen, e Tibério imediatamente se levanta da mesa, avisando que vão lá imediatamente. E, enquanto Sininha vai à cozinha, Fátima aproveita para tirar uma casquinha do sujeito. Mas a dona da pensão pega os dois em flagrante e joga a mule na cabeça de Tibério, que cai sentado no sofá. Fátima enfrenta a amiga, mas ela nega ter jogado o chinelo e coloca a culpa em Padilha, dizendo que o rapaz ia dar o sapato nas mãos dela, mas resolveu jogar. Na clínica, Sérgio acorda Theo e diz que Lisa está ali para visitar o rapaz. O arquiteto implora à mocinha que o ajude a sair daquela gaiola e pede que a cabeleireira fale com Diná, pois é a única que gosta realmente dele. Porém pede que ela deixe a mãe de fora, pois ela o condena. Lisa sai correndo apavorada e vai encontrar Josefa na cafeteria, dizendo à mulher que quem está no quarto do rapaz é Alexandre. Hélio não entende nada e a enfermeira tenta explicar a questão da obsessão, mas o delegado continua boiando no assunto. Hélio não se conforma com tanta novidade e diz: "Gente, peraí, em menos de 24 horas eu fico sabendo que sou pai, que sou até avô, que meu filho é um arquiteto, mas que está doente. Agora eu fico sabendo que ele está sendo perseguido por um tal de Alexandre. E que é pior, o cara está morto." Josefa tenta mais uma vez explicar para o sogrão o que está acontecendo, mas o sujeito não consegue compreender. E a enfermeira se irrita, afirmando que achou que o cara poderia ajudar. Mas, na verdade, só está atrapalhando. A mulher, desesperada, pega Lisa e sai correndo, avisando que precisa encontrar Alberto, que é o único que pode ajudar naquela situação. Queiroz aparece no hospital para visitar Diná e conta que as obras da Aconchego estão indo de vento em popa. Mas, alguns momentos mais tarde, já do lado de fora do quarto da mulher,
Ele conta a Alberto que a polícia está atrás de Ismael. Mas, ao que tudo indica, Bia não está com eles, contando que um amigo de Tato foi até o apartamento do sujeito e todas as coisas da garota estão lá. Mas, de qualquer forma, os aeroportos já foram avisados. Estela decide se juntar ao namorado e diz a Queiroz que sabe que ele não foi ali só para visitar sua irmã e quer saber do que se trata a presença dele no hospital. O advogado, então, conta que Ismael e Regina sumiram, mas a polícia está atrás da dupla, afirmando ainda que Beatriz não está com o pai. Alberto se mete na conversa e diz ao amigo que ele mesmo vai explicar a situação para a namorada e dispensa o cara, afirmando que sabe que ele é uma pessoa muito ocupada e tem muito o que fazer. O médico conta ao Estela que Diná conseguiu um dossiê que prova as atividades escusas de seu ex-marido e pretendia mostrar aquelas informações para Bia, se Ismael insistisse em levar a garota para o exterior. Estela se dá conta de que, se a filha não está com seu progenitor, é porque deve ter descoberto as falcatruas do sujeito, mas não consegue entender por que a menina não a procurou. Alberto então diz: amor, pensa bem, a decepção que ela deve ter sofrido quando viu o ídolo dela desmoronar. Isso depois de ter sido tão injusta com você. Olha, sei que é difícil, mas a Diná não pode saber de nada. Ela não pode sofrer nenhuma emoção forte. Mas, desesperada, a mulher alega que está muito perdida, pois não sabe onde está sua filha. E Alberto garante que ela não está sozinha, assegurando que os dois, juntos, vão encontrar Bia, nem que seja no fim do mundo. Alguns momentos mais tarde, Alberto aparece na chácara e diz a Glória que foi avisar que Diná está hospitalizada. Dudu fica preocupado, mas o médico avisa que a mulher está bem e dá o telefone do quarto dela para o menino, que diz que vai pedir a Okida para levá-lo até lá. Ao ver Tato brincando com um copo de uísque atirado no sofá, Alberto, sentindo a presença do espírito de Alexandre, comenta com o rapaz que a polícia está atrás de Ismael e pergunta se o mocinho tem alguma ideia de onde Bia possa estar. Mas Tato, sem dar a menor bola para o que o padrinho está falando, simplesmente responde que ele não vê a menina há dias. Alberto, então, decide perguntar se o rapaz não acha que está bebendo demais. E Tato, rindo, conta que aquela é a sua primeira dose do dia. Nesse meio tempo, na clínica, Mauro aconselha Raul a não seguir os conselhos de seu primo, que está tentando levar o sujeito para o espiritismo. Mas o corretor de imóveis alega que Alberto está totalmente convencido de que tudo o que acontece com ele e com o Theo é a influência do espírito do Alexandre. Raul ainda comenta que Alberto acha que o espírito do Alexandre está influenciando também Guiomar e a Andresa, e, em última análise, é isso que está transtornando a vida dele e de seu ex-cunhado. Hélio aparece com Naná e a bailarina apresenta o noivo a Mauro, dizendo que o rapaz é sócio de Theo no escritório de arquitetura, e o cara, por sua vez, conta que é pai do arquiteto, para surpresa dos rapazes. Nesse meio tempo, Dudu aparece para fazer uma visita a Diná e conta um monte de novidades para a mulher, inclusive que vai ser padrinho de casamento de Glória e Kazuo. O menino então comenta que sente muita saudade de seu pai, e Diná diz que também sente falta de Otávio. Na vila, Carmen resolve dar uma geral na casa de Agenor, e comenta com Zeca que está furiosa, porque nenhum dos vizinhos fala mais com ela. O taxista se mete na conversa e comenta que o que a moça fez com o mascarado não se faz nem com o pior inimigo. Zeca pede ao pai que alivie a barra da moça, mas ele continua enchendo o saco de Carmen. O músico resolve mudar de assunto e conta que ele e Sofia decidiram se separar. Agenor não se conforma e começa a gritar, dizendo: "O quê? Separar? Eu ouvi direito? Olha aqui, casamento é pra vida inteira, a vida toda. Você tem que ir lá e acertar os ponteiros. O que é isso? A mocidade está muito mal. Se casam e logo querem se mandar. E eu aposto que é por causa de uma bobagem, não é isso?" Zeca tenta convencer o pai de que a situação não é tão simples quanto ele está imaginando, e confessa que é Sofia quem quer a separação e revela: "Quando a gente se casou, a gente fez um trato, que depois de casados, a gente ia viver como dois irmãos, somente." O taxista muda de opinião e passa a dar razão ao filho, e confirma que, durante todo aquele tempo em que ele e a menina estiveram juntos, não rolou absolutamente nada entre os dois. Agenor acaba achando que o filho que Sofia estava esperando não era de Zeca, e fica ainda mais passado com toda aquela história. Sininha e Tibério aparecem de surpresa na casa do vizinho, e Carmen, sem dar uma palavra, pega suas coisas e tenta sair. Mas a dona da pensão não deixa a mocinha passar da porta da casa e diz: "Espera aí, menina. Não vai fugir não, viu? Nós viemos aqui para conversar com você." Porém, Carmen deixa claro que, se o assunto for sobre o mascarado, ela não está disposta a discutir. Mas Tibério intervém e diz: "Não, acontece o seguinte, eu vim aqui para conversar com você, e você vai ter que me ouvir, não é? Porque o que você está fazendo não é justo. O Adonai é como se fosse um filho meu, é um grande amigo, e eu gosto muito dele.
Você não pode estar fazendo isso com ele. Ele está sofrendo demais. Se acontecer alguma coisa a ele, eu nunca mais vou perdoar você. No hospital, Dinah conversa com Stella e pergunta à irmã o que está perturbando tanto a moça. Stella dá uma enrolada, mas não consegue convencer a irmã. A mulher, vendo que não tem saída, apela e diz a Dinah: logo se vê que você está doente mesmo, hein? A sua intuição está falhando pela primeira vez. Eu vou falar com Alberto sobre isso. Dinah aproveita o gancho e responde: pena que eu não acredite nas teorias do Alberto. Senão, eu podia aproveitar a oportunidade e pedir para o Otávio vir me buscar. Do outro lado da cidade, Guiomar pega a filha falando com o marido ao telefone e quer saber se Raul continua no hospital. Andressa explica que os exames de Dinah não ficaram prontos, mas conta que o marido está se sentindo culpado pela situação da irmã e ela também. A mulher decide desabafar e diz à mãe: primeiro fui eu que dei a chave do carro para o Otávio e aconteceu aquele acidente horroroso. Se acontecer alguma coisa com a Dinah, não. Guiomar tenta acalmar a filha, garantindo que não vai acontecer nada e coisa e tal. Mas Andressa não se conforma com tudo o que está acontecendo. A discussão entre as duas continua até que Andressa finalmente se dá conta da realidade e diz: o Raul tinha razão. Você está destruindo o nosso casamento. Você está me separando dele. Eu fui uma idiota fazendo o papel de criança o tempo inteiro. Isso não vai mais acontecer, sabe, mamãe? Não vai mais acontecer. Eu não vou deixar, mamãe. Eu não vou deixar porque eu amo o Raul. Eu amo o Raul. Olha, se você é inimiga dele, você vai ficar sendo inimiga dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Você está entendendo, mamãe? Eu não tenho nada a ver com isso. Como eu pude deixar isso acontecer? Meu Deus do céu. Por que eu não tenho forças para reagir? Por que será que eu não consigo lutar? Por que será que eu sempre te obedeço, mesmo sendo sempre contra a minha vontade? Não é justo. Não é justo. Eu era feliz. O Raul era feliz. Você era feliz. E agora eu estou aqui fazendo o papel de idiota. Por quê? Por que você faz isso comigo? Guiomar tenta virar o jogo, se fazendo de vítima, e pede à filha que tenha mais calma. Mas Andressa, chorando, continua apertando a mãe e diz: por que você me tortura tanto, mamãe? Por que você está torturando tanto o Raul? Desesperada, Guiomar diz que também não tem a menor noção do porquê ela tem feito tudo aquilo. Mas Andressa não aceita a desculpa da mãe e diz que ela precisa ter um motivo para ter se tornado uma pessoa tão má. E, enquanto Maroca cuida de Dinah no hospital, Stella avisa a Alberto que pretende dar parte na polícia sobre o desaparecimento da filha, mas comenta com o namorado que está sendo difícil esconder a situação de sua irmã, que já desconfiou que alguma coisa está errada. Alguns momentos mais tarde, o casal chega à delegacia e o delegado imediatamente reconhece o médico, dizendo que ele foi o responsável pela algazarra que aconteceu na porta do estabelecimento quando esteve preso ali. O doutor, então, apresenta a namorada e conta que Bia está desaparecida há alguns dias e já lavraram até a ocorrência, mas queria falar com o policial para dar uma foto de sua filha a ele. Alberto se manifesta e diz ao delegado que eles não fazem ideia de há quantos dias Bia está desaparecida, pois a garota estava com o pai, que aliás não avisou sobre nada, e lembra que o sujeito tinha dito que ele e a menina iriam embora, viajar pela Europa. Stella conta que nunca assinou nenhuma autorização e sua IRM fez ameaças ao ex-marido dela, pois Dinah disse a Ismael que iria contar a verdade sobre ele para Beatriz. A mulher ainda revela que Ismael e o delegado imediatamente já sabe quem é o meliante e ainda se recorda que aquele é o mesmo cara que tentou incriminar o doutor. Para completar, o delegado ainda diz: a polícia está atrás dele. Ele é barra pesada, sabe? Além de traficante, ele tem um cassino clandestino, sabiam? Alberto retoma o foco da conversa e diz: mas o problema da menina é que parece que ela não está com o pai. Stella, então, completa e conta que, para Beatriz ter sumido daquele jeito, ela só pode ter descoberto alguma coisa a respeito do pai e decidiu não voltar para casa, pois é muito orgulhosa, mas tem certeza de que a filha está sofrendo. O policial pede que Stella deixe a foto da garota e um telefone de contato, garantindo que, assim que tiver alguma notícia, entra em contato com a mulher. Para tranquilizar o casal, o delegado conta que acredita que Ismael e a comparsa não tenham saído do país. E, naquela noite, na casa da praia deserta do litoral do Rio, Bia, entediada, começa a zangar pela casa e descobre que o sujeito, além de poliglota, também artista plástico e sua matéria-prima são raízes de espécies diferentes. No dia seguinte, Maroca está toda entusiasmada com a volta de Dinah, que teve alta do hospital. Tato aparece no antigo escritório de seu falecido pai e, conversando com Queiroz, descobre que o negócio de advocacia está indo de vento em popa e logo terá o nome do rapaz estampado na porta, como um dos advogados associados. Queiroz avisa ao rapaz que a maior parte do capital deixado por Otávio ainda não está disponível, e Júnior responde: isso é problema teu.
Se vira, cara. Até hoje eu fiz tudo o que queriam que eu fizesse, não é? Agora eu quero viver a minha vida. E para começar, eu mandei o curso para o espaço. Estela aparece de repente, interrompendo a conversa dos dois, e depois de cumprimentar Queiroz, tenta ser amável com Tato, que rejeita o cumprimento da mulher. O moço decide se sentar na antiga poltrona do pai. E Estela, então, ao qual uma cliente, conta ao rapaz que Bia está desaparecida e ela já deu parte na polícia, mas queria saber se ele tem alguma ideia de onde a garota possa estar. Pois, provavelmente, a menina deve estar desesperada, já que pode ter descoberto algumas coisas sobre o passado do pai. Tato diz que não sabe de nada e ainda avisa que, mesmo que soubesse, não iria dizer, pois se Bia quisesse voltar para a casa da mãe, ela já teria voltado. Depois que Tato vai embora, Queiroz tenta amenizar a situação e pergunta a Estela se ela já tentou entrar em contato com a turma de amigos de Bia. Organizada, Estela diz que fez uma lista e já tentou contato com Johnny, mas o rapaz nunca retornou. Estela tenta mais uma vez falar com o rapaz pelo fixo do escritório de advocacia e finalmente fala com Johnny, que conta a ela que tem certeza de que Bia não viajou com Ismael e Regina, mas não sabe onde a garota pode estar. A mulher decide perguntar pelo comércio da redondeza da vila onde mora se algum conhecido viu sua filha por ali, mas não tem sucesso. Enquanto isso, Maroca manda Maria jogar a orquídea que chegou naquele dia para Diná, no lixo, dizendo que a filha fica muito triste quando recebe aquelas flores do falecido. Diná, que já está em casa, pergunta à mãe se suas orquídeas ainda não chegaram, e a empregada faz sinal com os olhos, apontando a lata de lixo da cozinha, mas ela não entende. Patty acaba encontrando a orquídea daquele dia toda quebrada e jogada no lixo da cozinha. Diná fica ainda mais triste ao ver o estado da flor, e Maroca tenta se explicar, admitindo que fez aquilo porque está cansada de ver a mulher sofrer por causa de Otávio, e pede que ela esqueça o sujeito de uma vez por todas. Mas Diná, furiosa, deixa claro que não quer esquecer. Hélio não se conforma com tanta novidade e diz: gente, peraí, em menos de 24 horas eu fico sabendo que sou pai, que sou até avô, que meu filho é um arquiteto, mas que está doente. Agora eu fico sabendo que ele está sendo perseguido por um tal de Alexandre. E que é pior, o cara está morto. Josefa tenta mais uma vez explicar para o sogrão o que está acontecendo, mas o sujeito não consegue compreender. E a enfermeira se irrita, afirmando que achou que o cara poderia ajudar. Mas, na verdade, só está atrapalhando. A mulher, desesperada, pega Lisa e sai correndo, avisando que precisa encontrar Alberto, que é o único que pode ajudar naquela situação. Queiroz aparece no hospital para visitar Diná e conta que as obras da Aconchego estão indo de vento em popa. Mas, alguns momentos mais tarde, já do lado de fora do quarto da mulher, ele conta a Alberto que a polícia está atrás de Ismael. Mas, ao que tudo indica, Bia não está com eles, contando que um amigo de Tato foi até o apartamento do sujeito e todas as coisas da garota estão lá. Mas, de qualquer forma, os aeroportos já foram avisados. Estela decide se juntar ao namorado e diz a Queiroz que sabe que ele não foi ali só para visitar sua irmã e quer saber do que se trata a presença dele no hospital. O advogado, então, conta que Ismael e Regina sumiram, mas a polícia está atrás da dupla, afirmando ainda que Beatriz não está com o pai. Alberto se mete na conversa e diz ao amigo que ele mesmo vai explicar a situação para a namorada e dispensa o cara, afirmando que sabe que ele é uma pessoa muito ocupada e tem muito o que fazer. O médico conta ao Estela que Diná conseguiu um dossiê que prova as atividades escusas de seu ex-marido e pretendia mostrar aquelas informações para Bia, se Ismael insistisse em levar a garota para o exterior. Estela se dá conta de que, se a filha não está com seu progenitor, é porque deve ter descoberto as falcatruas do sujeito, mas não consegue entender por que a menina não a procurou. Alberto então diz: amor, pensa bem, a decepção que ela deve ter sofrido quando viu o ídolo dela desmoronar. Isso depois de ter sido tão injusta com você. Olha, sei que é difícil, mas a Diná não pode saber de nada. Ela não pode sofrer nenhuma emoção forte. Mas, desesperada, a mulher alega que está muito perdida, pois não sabe onde está sua filha. E Alberto garante que ela não está sozinha, assegurando que os dois, juntos, vão encontrar Bia, nem que seja no fim do mundo. Alguns momentos mais tarde, Alberto aparece na chácara e diz a Glória que foi avisar que Diná está hospitalizada. Dudu fica preocupado, mas o médico avisa que a mulher está bem e dá o telefone do quarto dela para o menino, que diz que vai pedir a Okida para levá-lo até lá. Ao ver Tato brincando com um copo de uísque atirado no sofá, Alberto, sentindo a presença do espírito de Alexandre, comenta com o rapaz que a polícia está atrás de Ismael e pergunta se o mocinho tem alguma ideia de onde Bia possa estar. Mas Tato, sem dar a menor bola para o que o padrinho está falando, simplesmente responde que ele não vê a menina há dias. Alberto, então, decide perguntar se o rapaz não acha que está bebendo demais. E Tato, rindo,
conta que aquela é a sua primeira dose do dia. Nesse meio tempo, na clínica, Mauro aconselha Raul a não seguir os conselhos de seu primo, que está tentando levar o sujeito para o espiritismo. Mas o corretor de imóveis alega que Alberto está totalmente convencido de que tudo o que acontece com ele e com o Theo é a influência do espírito do Alexandre. Raul ainda comenta que Alberto acha que o espírito do Alexandre está influenciando também Guiomar e a Andresa, e, em última análise, é isso que está transtornando a vida dele e de seu ex-cunhado. Hélio aparece com Naná e a bailarina apresenta o noivo a Mauro, dizendo que o rapaz é sócio de Theo no escritório de arquitetura, e o cara, por sua vez, conta que é pai do arquiteto, para surpresa dos rapazes. Nesse meio tempo, Dudu aparece para fazer uma visita a Diná e conta um monte de novidades para a mulher, inclusive que vai ser padrinho de casamento de Glória e Kazuo. O menino então comenta que sente muita saudade de seu pai, e Diná diz que também sente falta de Otávio. Na vila, Carmen resolve dar uma geral na casa de Agenor, e comenta com Zeca que está furiosa, porque nenhum dos vizinhos fala mais com ela. O taxista se mete na conversa e comenta que o que a moça fez com o mascarado não se faz nem com o pior inimigo. Zeca pede ao pai que alivie a barra da moça, mas ele continua enchendo o saco de Carmen. O músico resolve mudar de assunto e conta que ele e Sofia decidiram se separar. Agenor não se conforma e começa a gritar, dizendo: "O quê? Separar? Eu ouvi direito? Olha aqui, casamento é pra vida inteira, a vida toda. Você tem que ir lá e acertar os ponteiros. O que é isso? A mocidade está muito mal. Se casam e logo querem se mandar. E eu aposto que é por causa de uma bobagem, não é isso?" Zeca tenta convencer o pai de que a situação não é tão simples quanto ele está imaginando, e confessa que é Sofia quem quer a separação e revela: "Quando a gente se casou, a gente fez um trato, que depois de casados, a gente ia viver como dois irmãos, somente." O taxista muda de opinião e passa a dar razão ao filho, e confirma que, durante todo aquele tempo em que ele e a menina estiveram juntos, não rolou absolutamente nada entre os dois. Agenor acaba achando que o filho que Sofia estava esperando não era de Zeca, e fica ainda mais passado com toda aquela história. Sininha e Tibério aparecem de surpresa na casa do vizinho, e Carmen, sem dar uma palavra, pega suas coisas e tenta sair. Mas a dona da pensão não deixa a mocinha passar da porta da casa e diz: "Espera aí, menina. Não vai fugir não, viu? Nós viemos aqui para conversar com você." Porém, Carmen deixa claro que, se o assunto for sobre o mascarado, ela não está disposta a discutir. Mas Tibério intervém e diz: "Não, acontece o seguinte, eu vim aqui para conversar com você, e você vai ter que me ouvir, não é? Porque o que você está fazendo não é justo. O Adonai é como se fosse um filho meu, é um grande amigo, e eu gosto muito dele. Você não pode estar fazendo isso com ele. Ele está sofrendo demais. Se acontecer alguma coisa a ele, eu nunca mais vou perdoar você." No hospital, Diná conversa com Estela e pergunta à irmã o que está perturbando tanto a moça. Estela dá uma enrolada, mas não consegue convencer a irmã. A mulher, vendo que não tem saída, apela e diz a Diná: "Logo se vê que você está doente mesmo, hein? A sua intuição está falhando pela primeira vez. Eu vou falar com Alberto sobre isso." Diná aproveita o gancho e responde: Pena que eu não acredite nas teorias do Alberto. Senão, eu podia aproveitar a oportunidade e pedir para o Otávio vir me buscar." Do outro lado da cidade, Guiomar pega a filha falando com o marido ao telefone e quer saber se Raul continua no hospital. Andressa explica que os exames de Diná não ficaram prontos, mas conta que o marido está se sentindo culpado pela situação da irmã e ela também. A mulher decide desabafar e diz à mãe: "Primeiro fui eu que dei a chave do carro para o Otávio e aconteceu aquele acidente horroroso. Se acontecer alguma coisa com a Diná, não." Guiomar tenta acalmar a filha, garantindo que não vai acontecer nada e coisa e tal. Mas Andressa não se conforma com tudo o que está acontecendo. A discussão entre as duas continua até que Andressa finalmente se dá conta da realidade e diz: "O Raul tinha razão. Você está destruindo o nosso casamento. Você está me separando dele. Eu fui uma idiota fazendo o papel de criança o tempo inteiro. Isso não vai mais acontecer, sabe, mamãe? Não vai mais acontecer. Eu não vou deixar, mamãe. Eu não vou deixar porque eu amo o Raul. Eu amo o Raul. Olha, se você é inimiga dele, você vai ficar sendo inimiga dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Você está entendendo, mamãe? Eu não tenho nada a ver com isso. Como eu pude deixar isso acontecer? Meu Deus do céu. Por que eu não tenho forças para reagir? Por que será que eu não consigo lutar? Por que será que eu sempre te obedeço, mesmo sendo sempre contra a minha vontade? Não é justo. Não é justo. Eu era feliz. O Raul era feliz. Você era feliz. E agora eu estou aqui fazendo o papel de idiota. Por quê? Por que você faz isso comigo?" Guiomar tenta virar o jogo, se fazendo de vítima, e pede à filha que tenha mais calma. Mas Andressa, chorando, continua apertando a mãe e diz: "Por que você me tortura tanto, mamãe?
Por que você está torturando tanto o Raul? Desesperada, Guiomar diz que também não tem a menor noção do porquê ela tem feito tudo aquilo. Mas Andressa não aceita a desculpa da mãe e diz que ela precisa ter um motivo para ter se tornado uma pessoa tão má. E, enquanto Maroca cuida de Diná no hospital, Estela avisa a Alberto que pretende dar parte na polícia sobre o desaparecimento da filha, mas comenta com o namorado que está sendo difícil esconder a situação de sua irmã, que já desconfiou que alguma coisa está errada. Alguns momentos mais tarde, o casal chega à delegacia e o delegado imediatamente reconhece o médico, dizendo que ele foi o responsável pela algazarra que aconteceu na porta do estabelecimento quando esteve preso ali. O doutor, então, apresenta a namorada e conta que Bia está desaparecida há alguns dias e já lavraram até a ocorrência, mas queria falar com o policial para dar uma foto de sua filha a ele. Alberto se manifesta e diz ao delegado que eles não fazem ideia de há quantos dias Bia está desaparecida, pois a garota estava com o pai, que aliás não avisou sobre nada, e lembra que o sujeito tinha dito que ele e a menina iriam embora, viajar pela Europa. Estela conta que nunca assinou nenhuma autorização, e sua IRM fez ameaças ao ex-marido dela, pois Diná disse a Ismael que iria contar a verdade sobre ele para Beatriz. A mulher ainda revela que Ismael e o delegado imediatamente já sabe quem é o meliante, e ainda se recorda que aquele é o mesmo cara que tentou incriminar o doutor. Para completar, o delegado ainda diz: a polícia está atrás dele. Ele é barra pesada, sabe? Além de traficante, ele tem um cassino clandestino, sabiam? Alberto retoma o foco da conversa e diz: mas o problema da menina é que parece que ela não está com o pai. Estela, então, completa e conta que, para Beatriz ter sumido daquele jeito, ela só pode ter descoberto alguma coisa a respeito do pai e decidiu não voltar para casa, pois é muito orgulhosa, mas tem certeza de que a filha está sofrendo. O policial pede que Estela deixe a foto da garota e um telefone de contato, garantindo que, assim que tiver alguma notícia, entra em contato com a mulher. Para tranquilizar o casal, o delegado conta que acredita que Ismael e a comparsa não tenham saído do país. E, naquela noite, na casa da praia deserta do litoral do Rio, Bia, entediada, começa a zangar pela casa e descobre que o sujeito, além de poliglota, também artista plástico e sua matéria-prima são raízes de espécies diferentes. No dia seguinte, Maroca está toda entusiasmada com a volta de Diná, que teve alta do hospital. Tato aparece no antigo escritório de seu falecido pai e, conversando com Queiroz, descobre que o negócio de advocacia está indo de vento em popa e logo terá o nome do rapaz estampado na porta, como um dos advogados associados. Queiroz avisa ao rapaz que a maior parte do capital deixado por Otávio ainda não está disponível, e Júnior responde: isso é problema teu. Se vira, cara. Até hoje eu fiz tudo o que queriam que eu fizesse, não é? Agora eu quero viver a minha vida. E para começar, eu mandei o curso para o espaço. Estela aparece de repente, interrompendo a conversa dos dois, e depois de cumprimentar Queiroz, tenta ser amável com Tato, que rejeita o cumprimento da mulher. O moço decide se sentar na antiga poltrona do pai, e Estela, então, ao qual uma cliente, conta ao rapaz que Bia está desaparecida e ela já deu parte na polícia, mas queria saber se ele tem alguma ideia de onde a garota possa estar. Pois, provavelmente, a menina deve estar desesperada, já que pode ter descoberto algumas coisas sobre o passado do pai. Tato diz que não sabe de nada e ainda avisa que, mesmo que soubesse, não iria dizer, pois se Bia quisesse voltar para a casa da mãe, ela já teria voltado. Depois que Tato vai embora, Queiroz tenta amenizar a situação e pergunta a Estela se ela já tentou entrar em contato com a turma de amigos de Bia. Organizada, Estela diz que fez uma lista e já tentou contato com Johnny, mas o rapaz nunca retornou. Estela tenta mais uma vez falar com o rapaz pelo fixo do escritório de advocacia e finalmente fala com Johnny, e conta a ela que tem certeza de que Bia não viajou com Ismael e Regina, mas não sabe onde a garota pode estar. A mulher decide perguntar pelo comércio da redondeza da vila onde mora se algum conhecido viu sua filha por ali, mas não tem sucesso. Enquanto isso, Maroca manda Maria jogar a orquídea que chegou naquele dia para Diná, no lixo, dizendo que a filha fica muito triste quando recebe aquelas flores do falecido. Diná, que já está em casa, pergunta à mãe se suas orquídeas ainda não chegaram, e a empregada faz sinal com os olhos, apontando a lata de lixo da cozinha. Mas ela não entende. Patty acaba encontrando a orquídea daquele dia toda quebrada e jogada no lixo da cozinha. Diná fica ainda mais triste ao ver o estado da flor, e Maroca tenta se explicar, admitindo que fez aquilo porque está cansada de ver a mulher sofrer por causa de Otávio, e pede que ela esqueça o sujeito de uma vez por todas. Mas Diná, furiosa, deixa claro que não quer esquecer,